Shalom, família Dínamos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Dínamos Cast, o podcast da família Dínamos. Eu sou o Rafael Jesus e hoje estou aqui com um cara incrível, um cara autêntico, um cara que quando você fala nele já pensa em liderança, autenticidade. Estamos aqui com o Dênio Júnior. Dênio, seja muito bem-vindo. Esse cara aí. Eu já encontrei. Muito bom. Shalom, gente. Que prazer. Muito bom estar aqui. Dênio, você é um cara assim que eu comecei falando sobre isso. Eu acho que quando falo em você, pelo menos para mim, me vem essas duas palavras, autenticidade e liderança. Você acredita que essas palavras te definem, te expressam, ou você escolheria outras para falar do Dênio? Eu gostei. Mas eu acho que as coisas estão bem conectadas, né? A questão da autenticidade, dessa liberdade, acho que me define porque desde criança, assim, eu fui um cara muito livre, desde que eu me lembro, né? Aquelas memórias que a gente tem, eu me via fora de um padrão convencional, assim, muito na liberdade de fazer o que eu acreditava, óbvio, sempre respeitando a coerência, mas em todo tempo eu sempre tive isso comigo. Então, a maneira com que eu me vestia a vida inteira não foi a maneira com que eu conduzo, e eu procuro estar bem livre assim dentro dos padrões que as pessoas estipulam, e continuo tentando, né? Você vai para o ministério, acho que todos os nichos têm os padrões estabelecidos. Eu estava até essa temporada da minha vida, cada dia eu me sinto mais livre ainda, sabe? Para poder ser o que eu acredito, ser o que Deus... Acho que a gente gasta tempo demais da nossa vida procurando provar para os outros o que nós não precisamos ser. Uau. Porque tudo que você tem necessidade de provar é o que você não é. O que você é não precisa ser provado. Já tá lá, né? O que você é, você não precisa de mostrar para ninguém, você não precisa de provar para ninguém. Então quem é o cara que quer provar que tem dinheiro? É o cara que não tem no nível que ele quer mostrar. Entendi. Entendeu? Então assim... O cara que tem, ele não tem necessidade de provar. Quem não tem naquele nível, ele tem necessidade de mostrar o que ele não é. Chegou lá. Então, olha, eu estou mostrando. Então, para tudo, assim. E sem dúvida nenhuma, isso, óbvio, né? Não é fácil a ninguém, mas é libertador. E aí, quando a gente fala sobre liderança, que as palavras que gentilmente aí você usou, ela vem muito disso também, porque eu acredito que a liderança também vem de autenticidade, criar coisas novas, não ficar no 98% do mundo que está seguindo uma tendência, que está simplesmente copiando um modelo. E eu sei que faz parte, eu sei que... mas, por outro lado, eu julgo que a liderança ela deva vir com esse quê de autenticidade, de liberdade, e para mim as coisas vão se relacionando assim. Nós tivemos a oportunidade de gravar com o pai, hoje estamos gravando com o filho, e em breve iremos gravar com o espírito, né? E queria te perguntar sobre isso, assim, porque você é um cara bem novo, muito novo, ficou exclusivo para o ministério, foi ordenado, tem o mesmo nome que seu pai, e em algum momento você percebeu que as pessoas estavam tentando replicar em você aquilo que já tinham nele, em algum momento você falando da sua autenticidade. Sim. Tinha essa expectativa de falar, nossa, o Dênio vai ser igual ao pai dele, ou quando você se comportava de uma maneira diferente, sendo filho de pastor, porque já cresceu nesse ambiente, você tinha essas questões de falar, nossa, eu tenho que ser igual ao meu pai, ou as pessoas tentavam te colocar de uma maneira, falar, pô, você é filho do Dênio, então você tem que seguir mais ou menos isso aqui. E como que você conseguiu, por exemplo, viver essa autenticidade dentro da sua casa, da maneira como você enxerga essas questões assim? Uma coisa boa é que meu pai, né, você conhece meu pai é muito único. Não tem como copiar meu pai. Então, assim, você não tem como falar igual ao meu pai, você não tem como pregar igual ao meu pai. Então, a memória dele, você não tem como forçar aquela memória. A maneira do meu pai ser, a forma dele ser. E pelo meu pai ser um cara muito único, meu pai sempre também foi alguém que respeitou muito o ambiente da diversidade. Legal. Então, meu pai, por exemplo, é um cara ultra disciplinado com tudo que ele faz. Meu pai é muito metódico com tudo que faz, aquela coisa e tal. Mas meu pai é um cara que, se você viver com ele, você não vai se sentir obrigado por ele a fazer nada. Não é aquele tipo de gente que come saudável e fica olhando para sua cara como se você fosse a pior pessoa do mundo. Entendi. Não, ele come saudável, ele vai te falar e você, né,
às vezes vai se constranger, mas ele te deixa livre para isso. Então, pelo fato do meu pai ser alguém assim muito autêntico no que faz, muito livre no que faz, isso permitiu também um ambiente para que, ministerialmente falando, eu fosse... E tem algo assim, né? Desde do momento que eu comecei a me conectar ministerialmente, era perceptível que eu tinha algumas características que meu pai não tinha. Já eram características naturais. Naturais, que meu pai Diferente. tem um estilo que não é o meu, porque os nossos dons de governo são distintos. Então, a gente tinha essa questão mais de se completar do que eu tentando fazer alguma coisa que ele faz. Então, eu não me senti pressionado a isso. Eu confesso que no início do ministério, talvez tenha sido o momento que eu me senti mais pressionado a ter que seguir um parâmetro, porque o ambiente, ele diz muito sobre isso. Né? Quando você está no ambiente e toda a cultura, ela é estimulada por aquilo que ela celebra. Então, naturalmente falando, quando você chega num lugar e todo mundo faz as coisas de determinado jeito, mas mesmo assim, para mim não era, não conseguia. Ainda que, até que eu lembro que assim que eu fui, que a gente estava no processo de transição da igreja, hoje eu olho e falo, não, realmente era muito novo, 22 anos de idade, era uma igreja já que meu pai pastoreava há muitos anos, e eu lembro que eu fui tomar café com um pastor, e aí fica algo aqui, né? A gente precisa de ouvir conselhos, mas com filtro do que Deus nos falou sempre. Porque em amor, muita gente vai te dar alguns conselhos que... Talvez não vai fazer sentido. E que talvez faça sentido natural, mas que não é o que Deus disse. Então, se Abraão dissesse, olha, para onde eu vou? Você está indo para o meio do nada, do deserto, não vai prosperar, mas é o que eu estou sentindo de fazer. E aí eu lembro que eu fui tomar café com um pastor, que era um pastor que eu reconhecia e tal. E eu compartilhei um pouco com um cara, né, o que estava acontecendo, todo o processo. Naquela época era um choque para todo mundo que olhava de fora, porque dizia, uau, como que isso vai acontecer? E esse pastor me jogou um balde de água fria. Falou, cara, primeiro que assim, o jeito que você se veste, o jeito que você é, o jeito para uma igreja, isso não vai funcionar. Quem vai querer ficar na sua igreja? Que família vai querer ficar na sua igreja? Isso me custou andar 2 anos de paletó e, se possível, gravata. Se possível. Na maioria das ocasiões. Porque aquela palavra entrou em mim e eu falei, como que eu tenho que me moldar dentro desse contexto? E eu fiquei ali 2 anos, até que ao termo de 2 anos eu disse, não dá também. E não dizia só a uma roupa. Eu dizia você ter que se encaixar para poder estar num lugar. Entende? Eu acredito que Deus coloca em lugares para aquilo que você é, não pelo encaixe que você tem que fazer. Óbvio, todo lugar que Deus nos coloca exige renúncias, exige entregas, exige esse processo. Mas estou dizendo quando você tem que abrir mão da sua identidade, daquilo que você acredita, o jeito que você é. Daquilo que te define. Daquilo que te define, dessa autenticidade para você. Então eu fiquei uns 2 anos assim nessa, até que isso não foi cobrado por ninguém, era algo interno, essa palavra que eu ouvi. Ela foi ecoando dentro de mim e no final de uns 2 anos sentei com meu pai e falei, pai, não está dando, porque não é assim. E meu pai sempre foi muito livre nisso. Falou, não, faça do seu jeito, seja você. Isso. E eu percebi, as coisas já estavam funcionando muito bem, mas a partir daí, porque aí você se sente livre, né? Muito ruim você estar fazendo algo com a pressão, e por mais que esteja dando certo, quando você não se sente livre, quando você não está à vontade, quando você não se sente à vontade. E, infelizmente, a religiosidade ela produz muito isso em nós. As pessoas acham que é só servir a Deus. Não, mas é fazer isso com prazer. Sentir bem. Uau. Certa vez a Jordana, esposa do Rodrigo, até comentou isso, né? Que as pessoas que se vestem melhor são aquelas que se vestem de si mesmas. Eu acho que isso é fundamental. Você estar bem consigo mesmo naquilo que o Senhor te chamou para fazer. E no contexto da igreja, você foi ordenado com quantos anos? 22. Com 22. E aí, no contexto da igreja, você percebe que não só na família Dínamos hoje, porque hoje eu acredito que você tem um respeito, um reconhecimento muito grande por todo o contexto. Mas quando você é convidado a estar em outros ambientes, você já sentiu preconceito pelo fato da maneira como você gosta de fazer, conduzir, se vestir, até pela
tatuagem, que é algo mais recente. Você já sentiu essas questões? Olha, não, assim, quando alguém me convida para estar num lugar, eu espero que no mínimo a pessoa saiba quem ela está convidando. Por isso, hoje eu não, quando eu estou fora do contexto da Dynamos, que é um lugar que eu me sinto 1000% à vontade, quando eu estou fora, eu sempre estou respeitando, porque eu sou pastor local. Eu sei que tem cara que você traz o cara de fora, você faz maior esforço, envolve toda uma logística trazer alguém. Aí o cara vem aqui, ministra uma palavra que assim não contextualiza com nada, ele faz uma ótima performance dele, mas não agrega nada para o ambiente da igreja. Então toda vez que eu vou num lugar, eu me coloco como pastor local, na figura do pastor local, pensando, poxa, eu gostaria de que aquilo que vai ser dito, o que vai ser tratado, e não só o púlpito. Então hoje eu não tenho agenda aberta, não tenho secretário para cuidar de agenda, não tenho ninguém para isso. Não tenho, né? Quem for me convidar não consegue me convidar, porque as únicas igrejas que eu vou são igrejas de pessoas que eu tenho relacionamento. Eu tenho dito que não é os púlpitos que eu quero ir, é as mesas que Deus me colocou. Uau. Então, mais importante que o púlpito que eu vou lá, vou ministrar e vou voltar para minha casa, é a mesa que Deus está propiciando, de amigos de ministério, parceiros de ministério, pessoas que Deus está colocando na sua história. Voltei hoje de uma viagem, a gente passou 7 dias no Canadá. Eu fui com o Fred Figueiredo, que é um pastor da Rocha, e nós fomos lá porque não eram meus amigos, os pastores, mas eram amigos dele, que ele foi lá e disse, olha, seria interessante ter o Dênio aqui também. A gente foi assim, incrível o tempo com ele, e quando eu penso na pregação, foi demais, é claro, a gente estava lá com o propósito de ministrar, mas esse poder de conexão. Então hoje quando eu estou em um lugar, eu já vou com o pressuposto que quem me convidou sabe quem eu sou, mas por outro lado também com muita sensibilidade do lugar, de perceber. Porque aí eu acho que tem isso também, não é a goela abaixo, não, eu sou desse jeito, porque a minha personalidade também não é para ferir outros, não é para de alguma forma deixar alguém desconfortável. Então, determinado lugar que você vai, você se encaixa entendendo que assim, poxa, eu posso fazer isso, porque também quem sabe quem não precisa ficar provando nada para ninguém, não precisa de mostrar, não precisa de... Então você se coloca num lugar onde também você se sente à vontade para, às vezes, em nome do outro, você fala, poxa, eu vou me ponderar no que eu falo, em tudo. Um ajuste para aquilo. Ajuste, exato. Acho que isso faz parte da maturidade. E então, assim, já tem um bom tempo que já tem 9 anos, né? Você tem 31 anos, 9 anos que você é ordenado. Torcedor do Corinthians. Em algum momento da sua vida, na juventude, você pensou em fazer outra coisa que não fosse o ministério? Ser jogador de futebol? No Corinthians não, porque eu sei que, sim, ninguém ia querer, mas eu falo um time grande. Não. O futebol não foi uma coisa... Até porque... eu nem acho que eu... Né, tem tanto cara que fala que eu era para ser jogador. Confesso que 95% desse testemunho eu não acredito, tá? Com todo respeito. Quem fala que seria jogador e virou pastor com todo respeito, assim, se não tiver o VT, se não tiver as fotos no júnior dos times, eu nem acredito. Copinha. Se não jogou copinha, nem vem com essa ideia. Era para ser... Aí eu machuquei o joelho e aí eu boto no ministério. Não. Mas assim... brincadeiras à parte, até os 16 anos de idade jamais passava pela minha cabeça a questão de ser pastor, nem desejo, nem vontade, nem nada. E com 16 anos foi quando eu recebi essa questão da vocação de Deus, e a partir daí também não entrou nenhuma outra coisa na minha cabeça. Após isso eu não cogitei mais nada, até porque aquele início ali, a gente está falando de 9 anos, né, as coisas vão mudando, mas aquele início, a escola era muito assim, o pastor tem que ser só pastor. Então, naquele momento também, assim, do final da minha adolescência, para mim era isso, e eu mergulhei nisso e fui fundo nisso, e aí depois isso nem cogitei. Não, é uma coisa que hoje, e aí já são... desde esse momento quase 15 anos. Então, e aí eu não tive nada no caminho, assim, nada de nada mesmo. Aí você canalizou sua vida, tudo para aquilo, para ver ser pastor. E hoje, assim,
Nós falamos você tocou na pauta do seu pai, da maneira como ele te fez essa introdução na transição para assumir a igreja e para assumir a liderança da Dínamos como um todo. Como que foi esse desafio para você, assim? Acho que tudo que Deus vai fazendo é muito processual, sabe? Eu me incomodo muito com as pessoas que elas querem forçar as palavras que Deus deu para elas. Então, esses dias eu até dizia, né? Todo líder que ele exige um lugar, todo líder que é apaixonado por título, ele não merece ter o título. Eu cheguei a ver esse post. Porque todo líder que ele está forçando algo é visível. E se no mercado corporativo a ideia, né, de alguém ser ambicioso é positiva, porque essa pessoa quer mais, essa pessoa... Quando a gente fala do contexto da liderança bíblica, ela é contrária a isso. Então, o maior é aquele que serve. Então, a ambição de crescer é para servir mais gente. Você quase não vê pessoas com essa ambição. Não, eu queria que Deus me levantasse mais porque eu poderia chegar em mais pessoas. Eu queria poder ter mais recurso financeiro. Por quê? Porque se eu tiver mais recurso, eu vou conseguir propiciar mais gente, patrocinar mais gente. Então, dentro desse contexto, quando a gente fala, né, da própria transição do meu pai, uma das coisas que inicialmente, isso antes de ser a transição no contexto geral da igreja local, me incomodava era o fato de ser família, me incomodava muito. Porque a gente sabe esses casadinhos que existem por aí. Essa ideia dessa liderança, né? Patriarcal. Da família sacerdotal, uma monarquia. Então o cara pega, ele espera um filho crescer, passa para o filho, que espera alguém crescer e passa para o filho. Por esse motivo, inclusive na Dínamos, não por esse motivo, mas especificamente, mas quando acontece todo esse contexto, foi muito visível a mim, as pessoas que estavam envolvidas, que tinham um propósito de Deus, que podia ser familiar, como não podia, e no nosso caso foi. E ser, talvez alguém fale, não, é mais fácil. Não, para mim foi pior naquele momento, porque você tem que provar duplamente que você está ali porque Deus te chamou e que você está ali não é porque seu pai está ali e te colocou. Uhum. E foi algo que, assim, eu não me lembro, talvez, né? Porque também quando você está no meio da correria, uma coisa boa para líder Deus vai te cegar de muita coisa. Deus cega líder de muita coisa. Quando você está apaixonado por uma palavra de Deus, você fica cego para muita coisa. Que bom que isso aconteça. Porque se você visse ao pé da letra muita coisa, você parava de caminhar. Então, nesse processo de Deus, eu não vi, não senti essa pressão pelo fato de ser família, porque eu sentia que Deus respaldava por outros ângulos para que, de fato, ficasse claro de que assim, é mais do que porque é filho. E isso é todo o processo de transição de liderança, seja lá do que for. O processo de quando Josué assume é que ele vai ter que abrir o Jordão. Então, um líder não pode simplesmente assumir algo porque alguém se afeiçoou a ele. A gente não levanta pessoas por afeição. A gente não levanta pessoas porque eu gostei dessa pessoa. Não, a gente simplesmente reconhece quem Deus levantou. Valida algo que o senhor já está fazendo, né? Então, o que eu vejo, né? A própria ordenação ministerial, é só uma validação. Então, dentro desse processo, quando foi para assumir o contexto geral da Dínamos, acaba que também a maior parte dos pastores também tinham sido gerados nesse meu processo enquanto pastor local da nossa igreja principal. Então, tudo tornou um ambiente muito mais simples para que a coisa acontecesse. E eu vou dizer, quem sabe o que é liderar, não almeja liderar. Quem sabe qual é a responsabilidade, quem sabe o que representa, ele não briga por aquilo. Hoje eu digo, eu não brigo por liderar nada, porque eu sei o que representa. Então quem briga é porque não entendeu. Porque quem entendeu, ele não está brigando. Então, quando foi acontecer também o processo da Dínamos, porque assim, o grande ponto é a gente fala muito sobre liderança, mas o ápice do coração de Cristo é o desenvolvimento de pessoas lideráveis.
Levantar líder não é difícil. Difícil é levantar gente com um coração liderável. Porque o liderável é o que podia liderar e se submete. Aceita o processo. Então o liderável estou eu e você. O maior no nosso meio não define pelo processo de liderança quem é o melhor líder, mas quem tem o coração liderável. Porque o liderável é o que poderia liderar e diz, mesmo podendo liderar, eu me submeto. Aquilo que o senhor está fazendo. Então eu poderia te liderar, mas não me incomodo se eu for liderado por você. Então, dentro desse processo, no contexto da Dynamos mesmo, o meu coração sempre foi assim. Sabe, quando Deus quer te colocar em um lugar, você não vai precisar de trabalhar para aquilo. No aspecto de que assim, você não vai precisar de fazer esforço natural. Uhum. Então, aquele princípio do sacerdócio do Velho Testamento, você não pode suar. Você não pode. Você tem que... Nesse lugar da presença de Deus é um lugar que não cabe o suor humano. Uhum. Então, o que eu percebo é que as pessoas... E quando a gente fala da cultura latina, o latino ele tem um senso de orfandade muito grande. Interessante, eu estava agora no Primeiro Mundo e o pastor me falou uma coisa interessante. Quando você vai, por exemplo, nos home centers, é muito barato as coisas, produto é muito barato. Você compra um carro, então assim, certamente tem gente que está acostumada a ir para fora, gente que mora fora, pode atestar o que eu estou falando. Uhum. Fora, aqui no Brasil, determinado tipo de carro que você chega, a gente valoriza as coisas num nível tão grande que você é valorizado pelo carro que você anda. Não sejamos aqui... valorizar pelo que você tem. Esse é o Brasil. Você chegou com um carro bom, pô, mudou o seu conceito. Uhum. Na roda, o cara que... Pode perceber, eu percebo isso das pessoas. O cara que tem maior poder aquisitivo na roda, normalmente ele é o que é mais ouvido. Pessoal, não, isso aí... Por quê? Validado. Exato, porque você reconhece o que o cara tem. Uhum. Quando você vai para fora, isso não é um valor. Porque todo mundo poderia ter o carro que você tem. Todo mundo poderia usar a roupa que você tem. Então a pessoa é valorizada por aquilo que ela é. Então, eu estava conversando de construção, por exemplo, com um pastor que eu estava agora no Canadá e estava dizendo, o material é barato, mas a mão de obra é caríssima. Por quê? Porque você valoriza o indivíduo, o que ele faz. O que ele faz é importante, por isso é caro. As pessoas são mais valorizadas do que as coisas. Uau. Então, dentro desse processo, quando nós estamos falando desse processo de querer pegar as coisas, de querer chegar lá, de querer conquistar, de querer... E é interessante que a gente tem um mundo inteiro que não está sendo pastoreado. Nós temos Jesus olhando e chorando, dizendo eles são como ovelhas sem pastor. Não estava olhando para dentro de uma igreja local. E a gente tem gente brigando para poder fazer alguma coisa dentro da igreja, porque ele quer, porque ele tá... Meu irmão vem dar carteirada, estou aqui há 3 anos. Então, assim, foi... O Emerson é um amigo, ele é filho de latinos, mas ele é americano, e ele veio plantar a igreja aqui na América Latina, no México. Uhum. E eu falei, Emerson, me diz, o que você enxergou de maior diferença entre liderar pessoas nos Estados Unidos, Hollywood, Primeiro Mundo, e liderar pessoas latinos no México? Ele falou, a principal coisa que eu percebi é que pela falta de identidade do latino, ele faz greve. Como assim? É porque o escravo ele só tem uma maneira de retrucar, fazendo greve, parando de trabalhar. Ele falou, então o que eu percebi é o seguinte, aqui na cultura latina, se você confronta as pessoas em algo que elas não gostam, a primeira coisa que elas fazem é parar de trabalhar. Porque é a maneira do escravo mostrar que ele está descontente. Wow. Ele cessa o trabalho. Então você dá um feedback para a pessoa, o que ela faz? Ela cessa o trabalho. Porque ela tem uma mentalidade de escravo. Então ela só se move pelo trabalho. A relação está toda baseada no trabalho. É por isso que o título é tão importante. E a força está no ativismo, então. Aí, consequentemente, colocaria as pessoas para fazer coisas, para se sentirem importantes e não te deixarem, por exemplo. Totalmente. E o cara só se sente importante se ele sentir o resultado do trabalho que ele está fazendo. Não das relações e do ambiente que ele está construindo. Então, a mentalidade de escravo faz com que você use o seu trabalho e
como o trabalho é tão importante, você precisa constantemente do reconhecimento do seu trabalho, porque senão você fica frustrado. Então, por que nós temos um monte de pessoas? O espírito de Cristo é mais que o espírito do líder, é o espírito liderável. Vamos ser sinceros, Jesus, tá? E aqui, o Pai, o Filho e o Espírito, eles têm completo poder. Uhum. Em linhas gerais, Jesus poderia, com o poder que tem, ter descido à terra. Mas ele faz porque não é uma questão de necessidade, simplesmente, é uma questão de natureza. O trabalho é feito em completa unidade por uma questão de natureza, não sabe fazer de outra forma. Por quê? Porque no final não é só sobre o trabalho, é sobre as relações, é sobre o que está sendo construído. Então, quando a gente olha para a figura de Jesus, mesmo Jesus, naturalmente, tendo o poder para fazer da forma que ele queria, ele se submete ao Espírito e fica 30 anos esperando. Ele se submete ao Espírito e fica em 120 quilômetros quadrados. Ele se submete ao Espírito para depois fazer o trabalho com os discípulos e entregar para que o Espírito Santo desse continuidade. Então, esse Espírito, os maiores líderes, são pessoas que eu tenho para mim, muitas delas estão escondidas, elas estão nos bastidores, elas estão forjando algo, elas estão gerando algo e nem sempre, não necessariamente, mas você vai perceber que os grandes líderes também, quando você vai conhecer o coração deles e a motivação deles, eram pessoas que elas nem almejaram, nem queriam estar lá, elas não ambicionaram estar lá. Mas por uma vocação, impedimento do Espírito foram. Foi Deus conduzindo, foi Deus direcionando. Então assim, eu digo para você que eu não me programei para poder fazer o que eu faço hoje, não estava programado, nunca pensei nisso, nunca articulei isso. E eu acho que é assim que é. Nunca me movi 1 centímetro. 1 centímetro. Então, essa tentativa de fazer o que Deus te mandou fazer pela sua capacidade fez com que Abraão ficasse anos sem ouvir a voz de Deus. Fez com que hoje nós ainda estamos colhendo fruto de um passo de Abraão. E muita gente está assim no ministério. E hoje, assim, até você tocando nessa pauta, hoje você é um pastor jovem. Não um pastor de jovens, mas um pastor jovem. Teve a experiência, como nós mencionamos ali, com o ambiente com seu pai, que é alguém que plantou a igreja, participou do processo da igreja pentecostal como um todo, foi da Assembleia de Deus. Aí a igreja brasileira ela vem e sofre ali uma grande explosão através dos pequenos grupos, das células, por volta dos anos 2000. E hoje existe muito essa questão do pastor jovem, por exemplo, nessa autenticidade, um pastor contemporâneo ao seu tempo, e pastores que construíram grandes coisas, fizeram grandes coisas para a igreja brasileira hoje, por exemplo, se conectarem hoje e construírem isso. Como que você enxerga hoje, por exemplo, uma maneira da igreja brasileira se conversar dessa maneira? Você foi um dos preletores do Descente, por exemplo, e ali nós tivemos tanto você como o pastor Silas Malafaia, que são de universos, né, característicos diferentes, mas que conseguimos trazer essa conexão. O que você acredita que hoje precisaria acontecer para que houvesse uma conversa entre essas duas gerações, assim, para que a igreja conseguisse construir algo assim, não tivesse essa divergência? Eu sou muito otimista nessa pauta, assim, com o que Deus vem fazendo com a igreja. Os movimentos de unidade são muito fortes hoje. Tem vários grupos de WhatsApp, assim, a maioria dos pastores estão envolvidos e muito envolvidos, engajados com reuniões, ambientes que diz respeito a ambientes multidenominacionais e também com essa conexão de idade. Sabe, os pastores mais velhos, eu olho hoje, eu falei porque eu cheguei agora de uma viagem na casa de um pastor de 65 anos. E eu fiquei hospedado na casa dele, a gente ficou assim as madrugadas conversando e aquela coisa. E eu via a honra na qual ele me ouvia, então eu dava opinião acerca de alguma coisa e eu via e ele via a honra na qual eu o ouvia. Então essa profecia é a última, a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nesse processo de Deus, de fazer... Então hoje eu olho para o Brasil, eu me animo, né? Eu olho o contexto meio do meu pai. Esse ano aqui o Brasil tem várias grandes transições acontecendo nas igrejas, várias estão acontecendo. Nesse processo geracional
de transmissão de legado, né? de manifestação de legado. Agora, transição não é um dia, não é quando um pastor fica velho, não é quando um líder fica velho. Transição também não é para grandes corporações ou só para líderes que a gente julga que são muito grandes, porque as pessoas têm isso, né? Tinha uma estrutura aqui. Não, transição é um estilo de liderança, estilo de vida, é a maneira com que a gente faz o que faz. Entende? Então, é a gente olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e nós somos assim um canal de inspiração para sempre fazer as pessoas acreditarem mais sobre elas do que elas são. Então, é esse olhar. Porque quando a gente está falando do processo de transição, eu assumi uma igreja em transição, 7 anos depois eu transicionei a igreja. Então isso é muito legal, porque apesar de ser um pastor jovem, eu tenho experiência que poucos pastores tiveram. De receber E depois de passar. E de fazer esse processo. E é interessante por quê? Porque eu cheguei à conclusão que é o seguinte, o sucesso de uma transição diz muito mais sobre quem está transicionando do que sobre quem está assumindo. Uau. Muito mais. Muito mais. Por quê? Porque o coração de quem está transicionando precisa impulsionar quem está assumindo. As palavras desse cara que está transicionando, diante dos desafios que qualquer coisa tem que começar, algo do zero tem desafio. Mas assumir algo de transição também tem seus desafios. Esse olhar de quem está fazendo essa transição, agora ela vale para tudo. Então, eu tenho uma filha de 10 anos lá em casa, eu estou num processo de legado. Isso, quando você leva isso a sério, é impressionante. Estava num culto agora, e é inúmeras palavras que eu recebo que são para minha filha. Eu entro num lugar, mas assim, inúmeras vezes foram profetizar para mim e profetizam sobre ela, porque meu coração está muito voltado nisso o tempo todo. Muito voltado nesse processo o tempo inteiro. De dizer assim, cara, e não só a filha, mas as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão trabalhando com a gente, as pessoas. Então, esse olhar de formar pessoas, e eu percebo isso hoje na igreja, assim. Eu percebo que existe uma convergência muito maior, um respeito muito maior. Então, assim, lidando com pastores e líderes mais velhos, eu confesso que eu sempre me sinto à vontade nesse ambiente, nessa conexão. E eu vejo que a galera mais nova da nossa geração, a galera está vidrada nas pessoas mais velhas. Então, por exemplo, você fala dos meus pais. Meus pais já entraram na terceira idade, mas é impressionante como a galera mais nova ama estar com eles, quer estar conectado com eles. Então, assim, no dia a dia deles, eu estou falando de pessoas próximas, mas eu vejo isso no geral. Com a realidade de vários líderes assim. A galera mais nova quer sugar, quer estar junto, quer estar próximo. E eu vejo a abertura também do coração de líderes mais velhos, de se dispor, de estar junto, de estar próximo, de servir. Então, eu penso que Deus tem propiciado esse ambiente, sabe? Acredito nisso. Portanto, que quando seus pais vêm aqui, a gente estava até brincando que a gente pode sugar deles assim, a gente deixa... O pastor dentro foi embora, acho que quase sem fôlego de vida, assim, que a gente podia fazer. E nessa questão, nós falamos aqui desses grandes ajuntamentos, né, como o Descende, por exemplo. Eu acredito que foi o grande ajuntamento antes, pré-pandemia. Sim. E depois disso nós tivemos aí uma interrupção de grandes eventos, né, por conta disso. Mas hoje você acredita que a igreja ela vai voltar a ter esses grandes ajuntamentos, essas grandes unidades, ou hoje ela tende mais a um fortalecimento de igreja local, a um fortalecimento de mesa, igual você estava comentando? Você acredita que... Porque antes disso as pessoas vidravam muito nesses grandes eventos, né? Quando maior era o evento, parece que mais importante era o pastor, o mais importante era a igreja, por exemplo. E hoje eu acredito que a igreja local ela precisou de se fortalecer porque muitas pessoas se desconectaram. Sim. Então você acredita que hoje, para a igreja brasileira ou até para a estrutura da Dynamos hoje, esses grandes eventos vão voltar a acontecer ou você acha que vai ser um fortalecimento de igreja local? Eu acho que cada era ela é marcada por um sinal do que Deus está e como Deus está se movendo. E a gente precisa ter muita sensibilidade, porque uma hora ele está no meio do relâmpago, na outra ele está no sussurro, na brisa suave. Como impressão pessoal, talvez as últimas décadas do Brasil, onde tinha gente, era um sinal de mover de Deus. Reunia gente, tinha...
era um sinal. Hoje eu já não vejo mais assim. Hoje você pode usar de muitos artifícios para reunir gente. Sim. Hoje tem muitas técnicas para que você reúna gente. E eu diria que as pessoas que sabem explorar isso estão reunindo gente. Então, hoje quando eu vejo grandes ajuntamentos, igrejas que crescem, vamos ser sinceros, e assim, aqui eu não quero generalizar, mas quando você pega uma igreja, coloca num lugar e em poucos meses é aquela coisa. Tem igreja que de fato é genuína. Tem igreja que aprendeu a fazer um modelo que a gente chega num lugar, consegue captar as pessoas na região, a gente já usa dos ferramentas, mas no final a gente não está fazendo discípulos, essas pessoas não estão sendo discípulos, a gente está enchendo espaço. E isso não é uma expressão necessariamente de que está acontecendo algo genuíno. A minha percepção é que o Brasil ele chegou num platô de evangelização, e com isso não quer dizer que tem milhões de pessoas ainda a serem salvas, mas o processo do Brasil agora eu creio que é muito aquele processo de que a gente começa a perceber o que é joio e o que é trigo. E que a gente teve movimentos da internet aí de pastores querendo separar. Você não separa. Jesus falou, deixa ir crescendo junto. Não somos nós que fazemos a divisão disso. Mas dentro do contexto hoje, quando eu olho, eu acho que mais do que os ajuntamentos, é a motivação pela qual as pessoas estão se ajuntando. Mais que igrejas, é a motivação pela qual as pessoas estão fazendo igreja, indo à igreja. Então, o mercado gospel no Brasil ele é muito grande. Você criou um mercado de consumo gigantesco, que tem o seu próprio linguajar, que tem a sua maneira de ser, que tem a sua forma. Vestir, tem muitas tudo. vezes, né? Então, você consegue construir algo que vá nessa direção, mas eu sempre creio que Deus está suscitando algo que é fresco, que é novo, que expressa. Então, você falou aqui, hoje eu creio muito mais na igreja vindo para a mesa, entende? Eu creio muito mais, porque a gente pegou o que não deu certo nos Estados Unidos. Então, a fissura do pastor brasileiro é a Disneylândia das igrejas americanas, que o cara vai e vê e tal. E de verdade, cara, maravilhoso, façamos com maior excelência, assim, coloquemos as melhores luzes, os melhores painéis, façamos os melhores espaços kids. Mas a igreja no final não é uma venda. Que eu mostro o meu espaço kids, que eu mostro o que tem. E de verdade, a minha escola pastoral, a sua, dos últimos anos, a gente aprendeu a atrair gente por isso. Não, então... E eu percebo que dá certo. E vários modelos vêm se sustentando, inclusive, com essa base. Mas eu não creio que seja assim. Eu creio que Deus sempre, no meio do que está fazendo, caso contrário, como tantos outros movimentos aí que você citou, eles passam e deixam a gente tão fissurada neles que elas não conseguem perceber. E eu não quero dizer que Deus não utilize dessas coisas para se mover, mas eu acredito que é um novo momento. Esse momento tem a ver com mesa, esse momento quando a gente fala, né, no contexto, sobretudo no nosso contexto, hoje eu creio muito que esse contexto tem a ver com mesa, tem a ver com aliança, que é uma coisa que essa geração vai precisar entender com mais profundidade. Aliança a uma igreja local, aliança a uma liderança. Por outro lado, não podemos encontrar os mesmos líderes manipuladores, usurpadores, né? Líderes que assim, ultrapassam os limites, mas nós vamos precisar de encontrar um equilíbrio. E hoje, para mim, o sinal de equilíbrio, de avivamento na igreja é o quanto ela está conseguindo formatar Jesus naquelas pessoas. Qual a preocupação da formatação de Jesus no coração daquelas pessoas, muito mais do que o culto que eles podem fazer, o quanto de gente eles podem colocar, né? Esses dias eu ouvi uma história de um pastor que estava frustrado porque o culto estava vazio, e aí um irmão que era principal, um dos pastores, não foi, ele ficou mais indignado ainda. E aí ele estava na indignação, e o culto começando, e ele indignado. E aí o Espírito Santo falou para ele: por que você está tão indignado? Ele falou: porque as pessoas não estão aqui, até meu co-pastor, um cara importante aqui, que ia cuidar do louvor, não está aqui. O Espírito Santo falou: mas eu não tenho me movido nos cultos há semanas. Você tocou o culto como se nada tivesse acontecido.
Então, num país como o Brasil, que sofre esse fenômeno de evangelização e que você pode usar de ferramentas que não necessariamente sejam as ferramentas que Deus quer se mover, você pode fazer chuva artificial. E você faz isso por um tempo. Quando você vai, por exemplo, para a Europa, que viveu isso. E qual que é o grande ponto? É que isso que leva à plenitude e decadência. É quando você tem uma geração que ela faz chuva de qualquer jeito. Não precisa de gerar mais. Não precisa de ouvir o vento fresco do Espírito. Está dando certo. Está acontecendo. Toca no automático, né? Só que a gente precisa de uma geração só para perder tudo. Eu creio muito nesse movimento de Deus de mesa. Eu creio, e a minha oração, inclusive, é que as pessoas vão se tornando mais seletivas também daquilo que escutam, do que se conectam e do que estão envolvidos. Então, acho que a coisa vai muito nessa direção. E hoje, como líder da Dínamos, você pensa da Dínamos se tornar uma rede apostólica de igreja, apacentar outros ministérios, acompanhar, discipular de alguma forma? Ou você acredita que talvez o relacionamento ele vai sendo mais pessoal e não talvez incluindo o ministério como um todo? Acho que isso é inevitável, né? A gente tem sido, assim, no bom sentido da coisa, pressionado por Deus a ir para esse caminho, até porque Deus tem estendido a nossa mesa, sentado na nossa mesa pessoas tão especiais que têm vindo para poder estar conosco, para poder viver essa troca, que não são necessariamente da Dínamos. Eu creio que esse é um caminho inevitável, que a gente vai chegar nele. A gente tem orado em como fazer isso de uma forma saudável, de uma forma que abençoe de fato e que seja um canal multiplicador para o reino de Deus. Então, eu assim, estou bem convicto de que é só quando, inevitavelmente, a gente já cumpre esse papel, eu diria inevitavelmente. Hoje a gente já faz parte disso e cumpre esse papel, mas mais do que isso, eu creio que o passo que Deus está nos levando é entender como fazer isso da melhor forma possível. Mas, inevitavelmente, eu acredito que isso diz respeito à nossa identidade, do que a gente já faz. Agora, naturalmente, tem coisa que a gente vai ter que formalizar, né? E aí, essa formalização, eu creio que Deus está nos mostrando o caminho de como fazê-la. Até porque eu acredito muito nisso, na igreja leve, orgânica, na igreja com liberdade. E tudo isso é um processo do Espírito, né? Que a gente precisa estar tão sensível, e o que eu tenho orado é que a gente não perca essa sensibilidade, esse time, essa leveza também de estrutura, que é uma coisa que as igrejas patentearam, né? A estrutura delas. E aí você enrijece, e hoje eu vejo no nosso meio uma leveza tão grande para poder seguir o que o Espírito está conduzindo, para não ter a necessidade de estar comprometido com uma estrutura, mas com essa liberdade do Espírito. Então, é algo que eu vejo muito real no nosso meio, que eu não gostaria de perder. Então, só o Espírito pode movimentar dessa forma para que não se perca a leveza. E falando hoje especificamente da Dínamos hoje. Hoje nós já estamos na América, estamos em países asiáticos, né? Sim. E agora, graças ao impedimento do Espírito, o pastor Dente tem aberto as portas para a Europa hoje. Você acredita que a Dínamos vai estar na Europa em mais países daqui quanto tempo? Como você vê hoje a estrutura para o Brasil, uma igreja em cada capital, em cada estado? Você acredita que existe uma necessidade para esse crescimento dessa maneira? E como você enxerga esse crescimento para a Dínamos nos próximos 10 anos, 5 anos, por exemplo? Bom, uma coisa é fato, a gente carrega uma identidade apostólica no aspecto de abrir novas frentes, estar em novos lugares. O que eu tenho dito é que igrejas, mais que serem implantadas, elas nascem. Né? E nascem primeiro no coração de Deus. E não respeitar esse processo também é um problemão. Porque aí você vai falando de uma multiplicação, mas que ela não é saudável. Então, uma família, você deveria ter mais filhos só se você tem capacidade de cuidar. Caso contrário, eu pergunto, o que é melhor, ter 2 filhos ou 5? O que é melhor, ter 1 ou 10? Relativo, né? Depende. Relativo. O que vai depender é
é a saúde daquela família. Então, hoje quando eu olho para o nosso movimento, uma coisa é fato, os nossos pastores todos são muito jovens. O nosso time é muito jovem pastoral. E isso me leva a crer que o nosso processo de expansão ele tem tempo para poder se desenvolver. Nós temos uma formação de um segundo grupo, os nossos próximos pastores que vêm também é um grupo de pastores jovens. Então isso me estimula a crer que, sem dúvida nenhuma, Deus está preparando algo para nós. Agora, exatamente o que é, acho que a gente vai sentir no movimento do Espírito. Agora, né, nós estamos gravando aqui, mas na semana que vem nós vamos estar inaugurando a Dínamos lá em Recife. O pastor Bruno Carvalho. O pastor Bruno e a Rai. Então, foi um movimento do Espírito. Aonde vamos estar, eu creio que vamos estar em muitos outros lugares. A gente tem se programado para isso, orado sobre o processo de formação para esses envios e como formar de uma maneira mais plena, entendendo também quais são as regiões que Deus tem para nós, mas seguindo esse critério de deixar que a coisa seja movida pelo Espírito. Uau! Falando do seu livro, que diga de passagem é um livro assim, muito bom, Eles Irão Além de Você. Hoje acho que só de falar do livro e te ouvir, a gente já sabe que tudo é muito natural. Não é uma questão assim, escrevi um livro porque tive uma impressão e vivo de outra maneira. Eu vivo o que eu prego o que eu vivo, falando de você. E qual foi a grande inspiração para escrever esse livro? O que hoje você acredita que esse livro representa para essa geração agora? Que falando desse ponto, eles irão além de você, há um contraponto àquilo que a gente estava falando sobre uma mentalidade anterior. Não estou falando de um modelo de igreja, mas uma mentalidade, né? De não dar espaço, mas esse livro ele vem exatamente para isso, para trazer um contraponto a isso. Então, qual que é a grande inspiração para escrever esse livro e o que você acredita que esse livro vai trazer de mudança na liderança que tem acesso a ele, que está lendo ele? A maioria das instituições, elas têm a sua liderança principal e abaixo uma liderança muito mais frágil do que a liderança que se tem naquele momento. Quando eu vou num lugar, um líder não é avaliado pelas realizações que ele pode fazer, mas pelas pessoas que ele pode gerar. Então o patrimônio a maioria das instituições elas se patrimonializaram nos seus feitos, mas esqueceram de gerar pessoas que pudessem assumir o que foi feito. Então quando nós olhamos para Jesus, Jesus fez o inverso, ele não deixou nada para os discípulos. Então, ele não deixou nada físico, zero, concreto, né? Mas ele deixou tudo para os discípulos, porque ele deixou um legado para os discípulos. Nesses dias eu ouvi que legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Uau. Então, nesse processo de formar pessoas que vão além, o líder, ele está convicto. O tema desse livro, a gente teve, né, foi aquela coisa, né, de livro, que tema que a gente põe até 45 segundos de tempo, porque uma possibilidade eles são melhores do que você. Para que o líder tenha clareza, e esse era um processo, inclusive, da escola judaica, para a escolha de novos líderes, é só trabalhar com gente que é melhor que você. Hoje você não é rabino nem eu. Você não fez uma seleção com base na escola judaica para escolher as pessoas. Mas eu tenho clareza que as pessoas que caminham comigo, Deus escolheu. Eu não fiz o processo, mas Deus fez. E se um rabino só caminhava com pessoas que eram melhores que ele, por um processo, eu creio que Deus fez um processo. As pessoas que ele colocou ao meu redor são melhores que eu. Uau. Nunca maiores. Porque Jesus diz, não tem como discípulo ser maior que o seu mestre. Os discípulos não foram maiores que Jesus, mas eles fizeram coisas que foram além. Porque tudo está embarcado nesse mesmo espírito. E o mesmo acontece na nossa reprodução para com as pessoas. Então, o desejo realmente é que Deus suscite uma liderança com o espírito de Jesus, com o coração de Jesus, com a motivação de Jesus e também com o impacto de Jesus. Uau. Quero te agradecer por essa oportunidade, pelas suas palavras. Prazer. Eu acredito que, de fato, foi muito inspirador. E, para concluir, eu acredito que, fechando tudo isso, você é idealizador de um projeto, um líder para os dias de hoje. Sim. Qual que é o modelo que você acredita que é o modelo de um líder para os dias de hoje, para a igreja? Eu acredito que seja um líder que ele está trabalhando, visando a eternidade, mas com o Espírito de Cristo. A gente está cansado de gente manipuladora.
A gente está cansado de gente que ama título. A gente está cansado de gente que está fazendo algo e quer que você se submeta, beija o anel, quer exigir uma honra. Um líder para o tempo de hoje é um líder que ele ouve o coração de Deus, mas ele se submete. Eu tenho para mim que quando Jesus está falando que vai ter que subir a cruz e Pedro fica indignado. Não, mestre, você não vai. Tenha pena de você. Pedro não estava com pena só de Jesus. Pedro estava com pena de si mesmo. Porque ele diz o seguinte: se Jesus morrer, o que resta de mim? Então todo líder orgulhoso, ele não teve uma experiência de fato com Cristo. Porque quando você conhece de fato Cristo, você diz: o que resta para mim? Se ele, sendo Deus, se entregou, o que resta para mim? Que humilhação que eu não posso sofrer, que despojamento que eu não posso ter. Eu acho que é nesse espírito que Deus está construindo a igreja. Então, isso aí. Muito obrigado, Dani, pelas suas palavras. Foi incrível. E estamos aqui, sempre que você precisar, para te servir. Bom demais. Obrigado, gente. Obrigado. Bom demais. Compartilha com um líder aí que você conhece. E tem disponível esse livro aí. Se o pessoal colocar no Google, vai achar em algum lugar. Tem na bio do Instagram do Dani também tem um link lá, né, o link para adquirir. Então, esse foi mais um Dynamoscast, o podcast da família Dynamos. Continue nos acompanhando que em breve teremos novos episódios.